Eu vou ler tem um mentor aqui, sabe? Ele fala, você sabia que, na maioria das vezes, raciocinamos da maneira errada e não conforme a Bíblia. Se pensamos incorretamente, cremos da forma equivocada. Quando isso acontece, também falamos assim. Então, é um mentor que eu, sabe, que está perto do meu coração, e ele simplesmente fala, se você pensa errado, você vai acreditar errado. Se você acredita errado, você vai fazer errado, ou você vai falar erradamente. Então, a primeira coisa que temos que fazer é pensar certo, na imaginação dele. Ele é grande, ele é poderoso, ele é omnipotente, onipresente, sabe? Ele é enorme, sabe? Então, o que ele tem para nossas vidas? Coisas pequenas. Temos acesso a ele. Às vezes eu acabo formando o meu próprio pensamento, a minha mente se fecha por um pensamento de um homem que construiu na minha cabeça e eu não chego até o próprio Deus que pode renovar, ampliar e abrir a minha cabeça. Corretamente. E aí a gente percebe o seguinte, hoje o fato de ser bem-sucedido acaba incomodando as pessoas. Principalmente dentro no nosso meio evangélico, meio gospel. Eu sou bem-sucedido, estou bem-sucedido em uma área, alguma coisa está errada ali. Esse cara está buscando mais a ambição dos homens aqui na terra do que buscando o reino de Deus. Eu te dou um exemplo. Eu estava pregando em uma igreja. Eu fui lá e cheguei lá, uma igreja bom tamanho, vamos falar. E a primeira coisa que o pastor falou comigo, falou, Lester, você está sabendo que tem um pastor que comprou um carro novinho, sabe, zero, e caríssimo, cara, absurdo, sabe? E eu já sabia do pastor que ele está falando, sabe? Uhum. E eu falei, pastor, porque eu sabia, já percebi que ele estava contra a ideia que o pastor que comprou um carro zero a um valor bem alto, certo? Aí eu falei, pastor, o mundo, se ele vai, o pastor que comprou um carro, se ele vai para um empresário, sabe? Uma pessoa do mundo e fala que ele comprou um carro bonito, zerado, sabe? O empresário vai celebrar, vai ficar feliz por ele. Verdade, verdade. É o que Paulo fala, se alegrar com os que se alegram, correto, nas vitórias dos outros. Correto. E aí você está como igreja, você está contra, e estou escutando que você já falou com vários pastores que estão contra esse pastor. Você certo? Incita um pensamento. Certo. Então, esse pensamento dele já está falando comigo que está contra uma pessoa que tem coisas melhores. Então, o problema é prosperidade ou o problema é inveja da pessoa? Isso. Entende? Eu até coloquei a pergunta aqui, o que ser bem-sucedido incomoda quem? Os que não são, os que fracassam ou os que têm inveja? Talvez os três. Correto. Mas aqui, voltando para essa história, sabe? A razão que eu falei com esse pastor, isso, era porque eu conhecia esse pastor pessoalmente, sabe? O pastor que comprou um carro zero, um pouco caro, eu conheço, eu sei a história dele, quando começou de zero, e como Deus começou a prosperar ele, sabe? Chegou um ponto que esse pastor abriu mão do salário da igreja, e o pastor não sabia isso. E eu comentei bem claro para o pastor, falei, pastor, você não sabe que esse pastor... Não comprou esse carro com o dinheiro da igreja? Não, é o próprio dinheiro dele, esse negócio que Deus está dando para ele. Aí o pastor ficou com a boca calada. Entende? Então é bem importante nós termos um coração bem aberto. Sim. E não falar bem devagar. Porque, sinceramente, se falamos de Deus, sabe? Deus é grande, Deus é que tamanho? Sabe o que me incomoda, Lester? É que eu vivia assim, nesse ambiente. E eu via as pessoas que escreviam as suas teses, os seus trabalhos finais de curso, dizendo os perigos da teologia da prosperidade, e se batendo de um lado para outro, aquela coisa toda. E eu via que eles pegavam como base o erro. E existe muito erro, sim, naqueles que adotam a teologia da prosperidade para fazer com que os ignorantes os deixem ricos. Isso é fato. Mas o que essas pessoas faziam e viviam em função daquilo, elas mesmas não conseguiam ser bem-sucedidas. Isso me impressionava. Porque eu falava assim, gente, essa pessoa vive tanto nessa realidade que parece que ela nunca vai crescer. Ou seja, ela se olhava para aquela condição e destruía tanto o outro que crescia, ela mesma não conseguia crescer. Já os outros que viviam aquilo, acreditavam naquilo, correto, eles viviam e eles também estavam próximos de Deus. E isso criava um dilema. Eu falava, gente, como é que pode isso?
Deus é o dono da história. Será que aquelas pessoas estão conduzindo a sua própria história? Isso é impossível, porque Deus é quem conduz. E elas tinham uma vida piedosa, tinham uma vida com Deus incomparável, buscavam a Deus, claro, mas tinham seus caminhos ampliados. Eu falo com as pessoas, se escuta o que você está falando. Porque o que você está falando é o que você acredita. O que você acredita é o que você está pensando. Entende? Então, a conversa é sempre voltar ao nome do programa, sabe? Mente aberta. Mente aberta, entende? Temos que mudar nossa mente. É o primeiro passo para qualquer pessoa, seja prosperidade financeiramente, sabe? Ou no seu casamento, sabe? Na sua mente, sabe? Na sua atitude, sabe? Temos que pensar como Deus pensou, como Deus criou a humanidade desde o início. Entende? E esse mente aberta é você abrir a cabeça, você voltar para a Bíblia, conceitos bíblicos. Com certeza. E o que você citou aí, para mim é importantíssimo. Você ter um mentor, uma pessoa que seja equilibrada, que possa orientar num caminho sadio, né? Efésios 3 fala, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Entende? Então, realmente, sempre a palavra está falando para que temos que pensar de acordo com como ele pensa, sabe? Temos que renovar nossa mente, por causa que esse é o começo das nossas vidas, sabe? Um mentor que concorda, que sabe a Bíblia, porque temos muitas pessoas que têm suas opiniões, sabe? Eu falo com as pessoas, sabe? Quando eu vou para a academia, sabe? Eu quero ter um mentor, um coach, que está forte, sabe? Se tem uma pessoa na academia que quer me mentorear, sabe? E está, vamos falar, gordinho, sabe? Cansado todo o tempo, sabe? Eu não quero saber disso. Eu quero aprender de uma pessoa que está vivendo sua vida, entende? Que está sabendo como equilibrar sua vida, uma vida equilibrada, entende? Então, para mim, é importantíssimo uma pessoa ter uma pessoa, Bíblia, e ter uma pessoa de referência na sua vida, entende? Eu fiquei muito feliz porque eu vi até na feira cristã que aconteceu agora, você lançou os seus livros, né? Não sei para onde eu mostro aqui, para onde eu mostro? Para você? E são livros que eu achei muito interessante, nós vamos depois sortear alguns deles, ou sorteá-los aqui no programa. E tem um que narra algumas histórias, não sei se é esse aqui, o Criar, é esse. Eu acho que vem traçando a linha do tempo, falando das grandes invenções. E eu percebi que você traz aqui um evangelismo mais linkado com histórias de sucesso. Eu falei assim, gente, isso é excelência. Eu não sei se alguém já tinha feito isso, eu nunca vi. E você criou uma linguagem tanto de diagramação, muito diferente, um livro fácil de leitura, não é um livro pequeno, mas é fácil a leitura. E pessoas que inovaram, como Atari, como Lego, tantas histórias interessantíssimas que eu li aqui, de marcas famosas, mas também com conceitos bíblicos. O medo de ser excelente, às vezes, Léo, será que é porque a gente tem que esforçar muito, trabalhar muito, abrir a cabeça e inovar? Porque quando você tem uma ideia nova, a gente apanha, né? Ideia nova é boa, sabe? Porque sua mente está aberta, correto? Só que muitas pessoas desistem rápido, porque erraram. Só que eu falo com as pessoas, errar não é ruim, sabe? E você vai levar esse erro e você vai aprender e você vai ter uma experiência. Só que aí você já sabe como não fazer uma coisa, então faz de novo. E se você tenta de novo, sabe, e não funciona, sabe, tenta de novo. Então as histórias que temos aqui, sabe, tem uma história de uma pessoa que criou um produto. E não deu certo a primeira vez, a segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez. Só que demorou 200 vezes. 200 vezes? Entende? Só que a pessoa que é crente na igreja, que está orando para Deus por uma ideia, a prosperidade, sabe? Ele tenta 3 vezes. Na terceira vez já falou, não, talvez não é a vontade de Deus para a minha vida, sabe? Parece o texto do profeta que mandou atirar a flecha, ele atirou só 3 vezes. Né? Sabe? Thomas Edison, que criou a luz, sabe? Quantas vezes, milhares de vezes ele tentou para criar um produto, sabe? E por isso que eu acho é bem importante para as pessoas saberem, sabe? Que Deus te dá ideias, mas você tem que ter uma mente aberta para poder criar. Eu acho que muitas pessoas estão copiando, entende? Sim. Estão copiando uma coisa, sabe? E depois
eles estão querendo a prosperidade dessa pessoa que criou. É verdade. E começa a reclamar. Mas por que essa pessoa tem isso aqui, sabe? Tenho um professor agora, ele me disse, ele trouxe um dado interessante para a gente, que 4% das pessoas das mídias sociais, principalmente Facebook, criam. 96% copiam e compartilham. Falei, gente, e ele falou assim, é isso aí, a humanidade 4% cria. 4%, por isso que os líderes são sempre em menor quantidade. Porque os outros, em alguns momentos, têm preguiça. E quando você tem preguiça de criar, você não inova e, consequentemente, você não cresce. Mas quando você não cresce, gera uma angústia e você tende a diminuir aqueles que conseguiram. Eu acho que eu tenho aprendido com você o seguinte, a ter uma mente aberta e não ter medo da inovação. Eu acho que no começo é duro, é um confronto, porque os pensamentos estão formatados aqui de uma maneira bem quadradinha, você tem que dar uma bagunçada, abrir a cabeça, de repente você vai apanhar, vai errar, mas o caminho é continuar, né, Lester? Correto. Nós podemos falar de Abrão, sabe? Deus fala com Abrão, sai da terra. Era uma coisa nova para ele. Ele estava já acostumado da família, sabe? O conforto, sabe? Uhum. E ele tinha que fazer uma coisa nova, criar um ambiente novo, um lugar novo que nunca sabia, não sabia onde ir, sabe? E também tinha uma esposa, sabe? É verdade. Que tinha que, sabe? A esposa estava cobrando, onde você me leva, tem que ser bom, sabe? Só que, mesmo capítulo, ele sai da terra e no mesmo momento, aí tem um problema econômico na terra, sabe? Quando está entrando, sabe? E a esposa, sinceramente, se você é casado, eu sou casado, sabe? Se eu levo minha esposa para um lugar que Deus me falou, sabe? Em aspas, sabe? E a primeira coisa que acontece é uma crise financeira, sabe? Ela vai olhar para mim e falar, Lester, tem certeza que Deus fala com você? É verdade. E os filhos, sabe? O que você vai fazer comigo? Você vai cuidar de mim, sabe? Só que Deus é tão bom, sabe? Que fala que quando ele entrou na terra, sabe? Tinha uma crise mundial, sabe? Quando entrou. Mas no próximo capítulo, aí fala que quando saiu da terra, Abrão e sua família saíram muito ricos. Mas aí, quando a pessoa entende a mente de Deus, sabe? Que Ele tem o melhor para a sua vida. Só que você tem que poder fazer passos novos, desafios grandes. Aí você vai ver a prosperidade. Ô Lester, obrigado, irmão. Passou rápido demais. Com certeza. Quando a gente fala de algumas coisas que a gente gosta. Mas é isso, ó, abre sua cabeça, amplie seus pensamentos, não tenha medo do novo. E quebra esses paradigmas antigos e sofismas e altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, impedindo que talvez a sua vida seja bem-sucedida.